Olá, muito bem-vindo ao canal Intercessores da Última Hora. Guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos, coisas espantosas acontecendo em todos os lugares do mundo. Nunca foi tão necessário um clamor e intercessão por todos os homens. Antes de tudo, pois exorto que use práticas de súplicas, de orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Mais uma vez, boa noite, boa tarde, bom dia a todos vocês que estão nos acompanhando nesse curso, nesses videoaulas. Então, hoje a gente está de volta, para continuar nossas aulas. Hoje a gente passou então a diferença entre de oração, intercessão e batalha espiritual. Hoje a gente vai ver então tipos de intercessão, os tipos de intercessão que tem e os passos que nós podemos dar para entrar na intercessão, para que a gente não é uma coisa que é uma regra que todo mundo tem que fazer igual, é um passo assim que a gente vai dando, que nem eu já falei, que agora a gente vai entrar assim mais detalhado aqui nesses passos, mas para você ter uma ideia do porque às vezes muitas pessoas dizem, eu vou orar, eu não consigo orar, eu oro 2 minutos, 5 minutos, eu não consigo, eu não sei nem o que eu vou dizer. Por isso que é bom, mas tudo isso que você está aprendendo, você vai aprender a orar, a colocar os teus pedidos, a tua necessidade diante de Deus, e também em favor de outras pessoas. Você vai ter então uma base de como fazer, mas você vai colocar assim para a tua realidade, para aquilo que você precisa. Tá? Então isso aqui, qualquer dúvida que alguém quiser perguntar ou conversar pessoalmente, então, ou quem mora por aqui, quem procurar, a gente está à disposição, é só marcar um horário para a gente, com o maior prazer a gente vai ajudar, tá bom? Então, os tipos de intercessão agora que tem, Intercessão, a gente vai ver então intercessão simples, de uma forma geral, abrangente e permanente, sem acepção de pessoas. Por exemplo, é uma intercessão normal, uma intercessão simples, que é uma coisa que a gente tem que orar assim, todos os dias, interceder todos os dias. Então eu coloquei aqui como uma intercessão simples, para a gente orar. Então, o que isso quer dizer? A gente vai voltar lá naquele texto que nós lemos aqui, o que a palavra de Deus fala, sobre na carta de Timóteo 2, versículo 1 a 8. Antes de tudo, pois, exorto que se use de prática de súplicas, orações, intercessões, de ações de graças em favor de todos os homens. Então é uma oração simples que nós devemos orar todo dia. Então a gente vai ver o que a gente tem que colocar diante de Deus, procurar colocar diante de Deus todos os dias. Em primeiro lugar, que nem a gente falou, a gente tem que se colocar a gente na presença de Deus. Nós não podemos interceder por ninguém, colocar ninguém sem antes nós nos colocar. Então eu dou exemplo, eu creio que eu falei um pouco disso na oração, no nosso período de oração. Então a gente se coloca na presença de Deus, depois você vai orar em primeiro lugar, quem está mais perto de nós, que nós precisamos orar? Nossa família. Então você vai, nessa oração, você vai orar pela tua família, colocar a tua vida na presença de Deus, pedir para Deus examinar teu coração. E se você tem alguma coisa contra alguém, você vai orar, você vai perdoar, se você ainda não perdoou. Se você está com alguma coisa que você tem que perdoar alguém, ou que você tem que pedir perdão para Deus, alguma coisa que o Espírito de Deus sempre vai mostrar, você vai sentir uma barreira, alguma coisa, e você vai logo lembrar, o Espírito de Deus vai fazer você se lembrar de alguma coisa que você fez, vai vir dizer, mas eu não fiz, alguma coisa, às vezes que a gente, até alguma coisa que a gente nem imagina que pode ter feito errado, a gente esquece, Deus vai lembrar. Então, quando você chegar na presença de Deus, em primeiro lugar é o teu coração. Não adianta chegar na presença de Deus já intercedendo por todo mundo ali e não se colocar diante de Deus. Então esse é o primeiro passo, de nós se colocar diante de Deus e interceder pela nossa família. Por quê? Porque enquanto nós estamos orando, quando nós entramos em intercessão, a gente ora e começa a interceder.
E no momento de intercessão, por mais que a gente tenha os pedidos específicos, a gente já sabe o que a gente vai orar, o que está acontecendo, quais são os pedidos que você tem que apresentar, quais as situações que você veio para a presença de Deus para interceder, você já vai saber. Mas por que nós temos que orar para a nossa família? Em primeiro lugar, eu sempre falo, a gente orar, quando você for orar, pedir a proteção de Deus. Nós temos promessa de Deus, né, que Ele disse que Ele acampa os seus anjos ao redor daqueles que o temem. Tem gente que diz, Deus me protege, eu estou protegido. Se nós tememos a Deus, você teme a Deus? Você teme a Deus? Você crê nessa palavra? Porque às vezes nós achamos que é uma coisa automática, que eu vou crer, que eu vou ser protegido por Deus, porque Deus é bom, que Deus vai acampar os seus anjos, que vai dar tudo certo, e que eu boto o meu pé onde eu quero e vou estar guardado. Não é bem assim. A palavra de Deus fala, no Salmo 37, o Senhor acampa os seus anjos ao redor daqueles que o temem e os livra. Então, quando nós tememos a Deus, nós já temos uma proteção, né? E nós cremos nessa palavra que diz isso, que quando nós falamos crer na palavra, aquilo que Deus está falando na sua palavra. E eu creio nessa palavra, então que Deus me protege, que os anjos de Deus me guardam, então isso vai acontecer na minha vida. Mas se eu não creio, se eu não temo a Deus, se eu não examino a palavra de Deus, nunca tenho tempo para Deus, eu não quero saber de nada, eu quero cuidar da minha vida e pronto. Então eu não tenho temor a Deus, eu não tenho tempo para Deus. E depois eu quero que Deus me proteja, que Deus proteja a minha família, que tudo corra bem, que tudo dá 100%. Não é assim que funciona. Aqui a palavra de Deus fala, vou ver se eu consigo achar rapidinho, a gente já leu esse versículo, né? Então, o Senhor acampa os seus anjos ao redor daqueles que o temem e os livra. Então, nós temos que crer, conhecer essa palavra, crer e ter respeito, amor pela palavra de Deus. Então, vamos ver aqui. Tem vários versículos, vários capítulos que falam sobre isso, versículos em todos os lugares. Então, 37. (34, aliás, 34, que fala. 37 é entregar o nosso caminho. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Então, assim, é a promessa de Deus. Mas quando nós vamos orar, então, nós já temos a proteção de Deus, nós cremos, mas nós vamos orar. Senhor, acampa os teus anjos ao redor dessa casa, deste lar, ao redor desse ambiente. Se tu mora numa casa, num prédio, você vai pedir a proteção de Deus, acampar os seus anjos. Isso é uma coisa simples, todo dia a gente tem que fazer. Todos os dias nós precisamos disso. Então nós precisamos orar, pedir a proteção de Deus. E depois você vai orar, teus filhos, tua família, às vezes os filhos moram juntos, são todos em casa, estão no colégio, estão na creche, você vai orar, Senhor, acampa os teus anjos ao redor dos meus filhos, que estão no colégio, estão na creche, ou meus netos, minha família, onde quer que eles estejam agora, acampa os teus anjos, guarda e protege eles de todo mal. Você vai orar, você vai pedir a proteção de Deus para eles. Por quê? Porque quando nós estamos orando, nós entramos em comunhão com Deus, eles estão em outros lugares, então nós temos que pedir para Deus guardar eles também, porque enquanto nós estamos orando, nós não sabemos o que eles podem enfrentar lá longe, no colégio, qualquer lugar, alguma coisa que às vezes eles podem estar passando e nós não estamos sabendo, algum mal que pode até se achegar a eles, e que pode acontecer um acidente, um perigo, alguma coisa assim. Então nós já vamos estar colocando a nossa família debaixo da proteção de Deus, já no início. E aqueles que estão mais perto de nós, a gente coloca tudo na presença de Deus, pede a proteção de Deus e começa então a orar. Você começa a colocar então na presença de Deus aquilo que você precisa. São orações simples que todo dia a gente tem que fazer. Se você quer a bênção de Deus todos os dias, principalmente pela manhã, fazer esse tipo de oração. Você diz, mas eu trabalho, levanto cedo. Então levanta um pouquinho antes e ora a Deus. Ou então de noite reserva um tempo para oração, para você colocar tudo isso diante de Deus. Né? E de preferência quem pode, né, orar de manhã, ou então pedir orar mais vezes por dia, né, antes de dormir, um exemplo também. Então, pedindo a Deus a proteção para nossa família, nossa casa, o nosso trabalho. Quando você vai sair, você vai, Senhor, abençoa o meu trabalho, acampa os teus anjos daquela empresa, daquele local, daquele prédio. Guarda nossas vidas, guarda a vida dos meus filhos que estão trabalhando, a tua família, o marido, a esposa. Você vai pedir a proteção sobre eles. Isso é intercessão.
tá? Que você já está fazendo. E pedindo a Deus também, né, a direção, sabedoria, que Deus abençoe o trabalho deles, se você tem o trabalho, que Deus dê sabedoria, que Deus dê a direção naquilo que eles vão fazer, que a presença de Deus esteja com eles naquele dia, no trabalho, no colégio. Orar pelos teus filhos que estão no colégio, para que Deus dê sabedoria, Deus dê entendimento a eles, que eles tenham facilidade de aprender, que Deus livre das más companhias, de tudo aquilo que possa fazer mal para eles. Nesse sentido, assim, eu estou falando assim bem rapidinho, para você ter uma ideia do que você vai interceder. E vale a pena, e Deus responde se nós orarmos com fé. Mas nós temos que estar, então, né, na brecha da oração, dentro dessa palavra, crendo na palavra de Deus, tá? Conforme tudo aquilo que a gente já ensinou. Então, vamos ver salmos de proteção também, aqui é bom a gente ler, eu creio que muitos talvez não lembram, né, ou talvez não conhecem ainda. Também lá no livro de Salmos, vamos ver mais uns, aonde Deus promete isso aí. No Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Então, quando você vai trabalhar, pedindo a bênção de Deus, você está edificando. Aqui diz assim também, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então, às vezes nós pedimos proteção de tudo, né, para nossa casa, para nossa família, mas se nós não, e nós queremos isso, a gente, né, ou então na casa, tu coloca tranca, coloca alarme, mas se Deus não guardar, se você não estiver, se Deus não estiver guardando a tua casa, guardando os teus filhos, mas nada mais vai conseguir guardar. Então, mesmo que tenha uma proteção, né, vai de carro, vai de ônibus, tem todo aquele cuidado, né, nos ônibus, no colégio, tem guarda, tem segurança, a gente sabe disso. Mas além disso, o principal é ter a proteção de Deus. Por quê? Porque existem essas forças invisíveis, mas que nós falamos, que não aparecem, que um guarda não vai poder defender, um acidente que ninguém pode prever aquilo ali e defender. Depois que aconteceu, todo mundo vê, mas antes ninguém pode prever. Então, e nisso que nós precisamos da proteção de Deus, para que Deus guarde e livre de todo acidente, de todo mal, de todo perigo. Isso são uma intercessão pedindo proteção de Deus, tá? Onde mais a gente vê? No Salmo que eu falei, 34, né? Então aqui no Salmo 132 nós precisamos então ter uma das coisas sobre filhos, que é a proteção dos filhos. Quando nós cremos, isso é importante nós falar. Se você dentro da tua casa, você vai se colocar como intercessor, você conhece a palavra, você aprendeu, você participou do curso, você aprendeu a palavra. Aqui nesse curso, mas tem tudo que você precisa para alicerçar a tua fé. É pura palavra de Deus. Tudo que nós falamos aqui, tudo base bíblica mesmo, da palavra que Jesus falou, que os discípulos ensinaram. Então, se você tem isso, você tem no teu coração essa palavra, você vai guardar no teu coração. Tem um texto que fala sobre isso, em Salmos também, escondi a tua palavra no teu coração, para não pecar contra ti. Tudo que nós temos, mas a palavra de Deus nos guarda, nos protege, nos abençoe e nos dá a liberdade de chegar na presença de Deus, de nós reivindicar essas promessas, tudo que a gente aprendeu. Então, uma das coisas que é promessa de Deus, por exemplo, que nem a gente se coloca, você se coloca na família, a palavra de Deus fala, crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. No momento que eu entrego a minha vida para Jesus, que eu me disponho a orar, me disponho a interceder, que eu creio nessa palavra, que eu obedeço essa palavra, eu trago para minha casa, para minha família, a proteção que para mim, para minha família, para que eu possa interceder por eles. Eles estão guardados pela minha fé. Eu vou conseguir ter sabedoria e graça de transmitir para eles aquilo que eu aprendi, de guardar eles em oração, intercessão, porque eu conheço a palavra, porque eu estou praticando, eu temo a Deus. Então eu vou passar isso, eu vou estar na brecha da oração e intercessão pela minha família. E tem uma palavra que fala, que eu vou ler, interessante aqui para vocês, que um dia eu estava muito preocupada com a minha filha, com os meus filhos, a gente está sempre orando por eles, e tinha acontecido algo que eu não venho ao caso agora falar, graças a Deus já foi uma vitória que a gente teve, mas eu estava muito preocupada e orando, intercedendo, né, um clamor por Deus, e o Espírito Santo, na hora que eu estava orando, o Espírito Santo falou comigo, mas tu não entregou para mim? Eu disse, sim, Senhor, entreguei, porque Deus fala, mas pode ter certeza, eu não estou inventando nada. Na hora que tu está orando, intercedendo, vem aquela palavra de Deus, aquela graça de Deus, e o Espírito de Deus te consola, ele fala contigo. Já aconteceu muitas vezes e vai acontecer com você também, se você crer.
E eu disse, sim, Senhor, então eu estou cuidando. E aquilo traz paz para a gente. Do nada, eu estava angustiada, aflita, orando, intercedendo e clamando a Deus. Parecia assim que alguma coisa muito grave ia acontecer. E eu estava orando, o Espírito de Deus falou comigo que eu tinha entregado para Deus, então que Deus estava guardando, Deus estava cuidando. E daí eu lembrei dessa palavra na hora da intercessão. E é isso que acontece quando a gente está orando e intercedendo. Mas Deus, o Espírito de Deus está junto de nós. Além dos anjos de Deus que estão acampados, o Espírito Santo que nós temos, porque nós temos crédito diante de Deus. Nós já não somos mais criaturas, nós somos agora filhos de Deus através de Jesus Cristo. Nós nascemos de novo, os nossos pecados são perdoados. Então nós temos toda essa qualificação para chegar na presença de Deus. Nós estamos, a porta está aberta através de Jesus para a nossa intercessão. E o Espírito de Deus, ele traz então para nós, ele faz nós lembrar daquilo que nós oramos, pedimos, das promessas de Deus na hora da oração, e Deus usa o Espírito de Deus nos lembra e nos aquieta no nosso coração. E na mesma hora eu senti paz no meu coração, tirou aquela angústia, aquele desespero que eu estava sentindo por causa que eu estava orando, né, com relação à minha filha, e Deus me deu essa tranquilidade. Então é assim que acontece. E Deus me deu também esse texto aqui, ó, essa palavra. Olha como é maravilhoso a gente confiar em Deus. No Salmo 147, versículo 11, 13 e 14. O que diz assim? Olha só, irmãos, presta atenção. Agrada-te do Senhor. Agrada-se o Senhor daqueles que o temem e do que esperam na sua misericórdia. E depois no 13, pois ele reforçou as trancas das tuas portas e abençoou os teus filhos dentro de ti. Olha só, não é? Ele já fez, ele reforçou as trancas das nossas portas e ele abençoou os teus filhos dentro de ti. Isso quer dizer o quê, irmãos? Que no momento que nós cremos em Deus de todo o nosso coração, nós cremos nessa palavra que está aqui. Nós não cremos no que uma pessoa falou apenas. Eu vou dizer que eu estou aqui, eu estou falando para vocês, e um monte de coisa, tudo maravilhoso, mas eu não leio a palavra. Não tem fundamento bíblico aquilo ali, então eu não posso crer. Então, além da gente estar falando, a gente está mostrando para você na palavra essas promessas. Então, quando nós cremos nessas promessas, nós confiamos em Deus, nós fizemos parte do corpo de Cristo, né? Que a nossa vida, nós nascemos de novo, nós somos especiais, porque nós somos filhos de Deus. Então, nós temos todas essas promessas que nós podemos desfrutar. Então, nós nos tornamos, dentro da nossa casa, o intercessor, na nossa família, pode ser a mãe, pode ser o pai, pode ser um filho, aquele que realmente se colocou na presença de Deus, que entendeu a palavra e que aprendeu, entendeu e se dispôs a interceder, e aquilo vai passando para frente. Não é que a gente vai orar sozinho todo o tempo. Não, os filhos vão aprender, vão orar também. A esposa vai aprender, o esposo vai aprender, e às vezes toda a família já é pessoas que conhecem a Deus, que intercede, que sabe orar. É uma maravilha, ninguém destrói. E muitas vezes, mas algumas derrotas que nós temos na nossa vida é porque a gente não aprendeu a orar certo, e outra, mesmo conhecendo, a gente não usou, porque eu posso ter a arma na minha mão e não usar, e às vezes a gente não usa como deveria, não conhece como deveria, e às vezes mesmo conhecendo não usa. Então nós temos que conhecer e aprender a usar as armas que Deus nos dá e usar as promessas de Deus, tá? Então, que nem no caso, que nem eu estava falando de mim. Então, no nosso caso, nós damos à luz a nossos filhos, nós somos mãe, o pai também faz parte ele também fez parte de gerar o filho. Então, na nossa casa, nossos filhos estão guardados dentro de nós. Guardados como? Além de eles terem nascido dentro de nós, eles são guardados na nossa fé, na nossa perseverança, na nossa oração, na nossa intenção. E eles estão guardados através da nossa oração. Quando nós oramos, intercedemos por eles, pela nossa família, nossos filhos. E nós cremos de todo o nosso coração, mas não é da boca para fora, é crer de todo o coração, procurar obedecer a palavra e viver essa palavra. Nós temos uma proteção que não tem explicação, que a gente nem imagina o tanto o quanto é importante isso. E por que Deus permite que algumas coisas aconteçam na nossa vida? Porque Ele permite até para nos ensinar e para nos mostrar o quanto Ele está nos protegendo. Às vezes, né, o mal vem
que nós vimos da parte de espíritos malignos, tentam nos cercar, fazer mal, criar situações, alguém que fez alguma coisa para nós, coisas assim que acontecem, e que a gente já nem imagina o mal que está nos cercando, mas Deus sabe. Então, por nós estarmos guardados na palavra dele, por nós estarmos debaixo de oração, de intercessão de outras pessoas que oram por nós, e aqueles que nós estamos orando e intercedendo, eles estão guardados. Às vezes eles nem estão sabendo, mas eles estão guardados e protegidos, e guardados dentro da nossa fé. Quando você tem fé genuína, fé verdadeira em Cristo Jesus, nessa palavra que você está ouvindo, você crê, você procura viver isso, obedecer a palavra, você já nasceu de novo, você nem imagina como que isso é importante. Você tem, dentro dessa fé, dessa comunhão, dessa atitude que você tem, toda a tua família vai fazer parte, porque você vai ser a pessoa ali que Deus vai usar como um intercessor dentro da tua família. Por causa da tua fé, toda a tua família está guardada. Mas você vai ter que ir ensinando aos poucos para eles também ter. Por quê? Porque um dia nossos filhos, eles vão casar, eles vão ter a família deles, eles precisam aprender essas coisas, porque daí o meu filho, por exemplo, ele vai ser o intercessor, a minha filha, né? Aí eles vão ter a família deles, a casa deles, ali dentro eles vão ser, então, o intercessor, aquele que Deus vai usar para abençoar aquela família. Além de eles terem intercessão nossa, ainda nós continuamos orando, intercedendo por eles, família, nora, genro, netos, nós continuamos intercedendo, mas dentro da casa deles, lá onde eles moram, eles também têm que fazer isso. E se nós não fizermos e não ensinar para eles isso de pequeno, ou então no tempo que nós aprendemos, mesmo que seja já de adulto, se nós não fizer isso, guardar eles na nossa oração e intercessão e procurar passar isso para eles, então eles não vão ter. E é necessário que eles tenham, a gente não vai durar para sempre. Então, pai, eu vou morrer, meus filhos vão ficar desamparados. Não, de forma alguma, porque todas as promessas, tudo aquilo que eu criei, aquilo que Deus na minha vida, que as portas da palavra de Deus que eu criei, que aquilo que eu semeei, né, a semeadura espiritual que eu fiz na minha vida, na vida dos meus filhos, isso vai permanecer. São tantos textos que a gente podia citar sobre isso, mas não dá tempo agora. Então não é uma coisa momentânea, eu creio, vai dar tudo certo, e que agora está tudo feito. Não, é uma vida diária com Deus. E você vai estar sendo guardada, e vai guardar também teus filhos, a tua casa vai estar guardada. Ali diz que ele vai reforçar as trancas das tuas portas. Isso quer dizer o quê? A gente usa fechadura, a gente pode usar alarme, tudo que for, mas essas forças espirituais, mas o mal, os acontecimentos, tantas coisas ruins que acontecem, não é uma porta, não é uma fechadura, não é um alarme que vai deter isso. Vocês entendem o que eu quero dizer? Isso é espiritual, e nós vamos combater isso no espírito, com as armas espirituais. Tanto as nossas vidas como aqueles que nós estamos intercedendo. Por isso que é importante você conhecer essa palavra, guardar no teu coração e usar ela na tua vida em favor da tua família. A gente se coloca na presença de Deus. Então, olha só, Ele abençoou os teus filhos dentro de ti. A nossa fé, a nossa atitude diante de Deus traz proteção e bênção para a nossa família, para os nossos filhos, para toda a nossa família. E isso é uma coisa que todos nós podemos ter, está à disposição, e não tem que pagar, é de graça. Por que tem que pagar? Ah, mas é de graça. Tem pessoas que dizem, sabe porque é de graça não dá valor. Não, mas não é de graça. Jesus pagou um alto preço. Por que Jesus pagou um preço? Então ele morreu na cruz e ele verteu o seu sangue por nós. Porque essas coisas espirituais, mas não se compra com dinheiro. O preço não é de ouro, de prata, e nem de dinheiro físico, digital, que seja, que for. Isso não se compra, isso é uma coisa espiritual, é uma autoridade, é um crédito que nós temos com Deus através da oração, através de uma vida de fé em Deus. Por isso que eles estão guardados diante de ti. E eu sempre tenho isso, é uma coisa que eu uso, Senhor, a tua palavra diz que nossos filhos são guardados dentro de nós, é uma promessa tua, é algo que tu falou. Ele diz também, ensina a criança o caminho que deve andar, e nem depois de velho se desviará. Vocês que conhecem a palavra de Deus há mais tempo, vocês sabem disso, mas isso não quer dizer mas que nós vamos guardar ele e não vamos ensinar. Nós temos que procurar passar para eles. Se tem alguém na tua família que não conhece a palavra, devagarinho, com jeitinho, você vai passando por eles, vai orando, intercedendo, mas procura ensinar também a palavra de Deus para eles ter, para que um dia, quando você ser levado dessa terra aqui, ou então que eles vão morar longe, eles precisam ter, toda a família precisa ter essa estrutura espiritual. E cada dia que passa as coisas ficam mais difíceis, mais nós precisamos disso também.
Então, o nosso primeiro passo é esse, pedir bênção, proteção e nos colocar diante de Deus e estar em unidade, né? Por a preocupação que Deus tem com a família, né? No Salmo 133, quando há contenda, divisão, briga, dissensão entre a família, isso tudo atrai coisa ruim. Procura ter entre a tua família paz. Quando surge algum problema, alguma contenda, isso é normal, toda família tem momentos que nem a gente costuma dizer, se estranho, que acontece alguma coisa, o filho interpretou mal, dá aquela contenda, aquela situação ali de divisão, de contenda. Isso tudo não vem de Deus, mas então nós temos que orar. Nessa hora também é uma hora que nós usamos autoridade no nome de Jesus, porque existe espírito de contenda, de divisão. Quando uma família está dividida, está contendendo, o casal está brigando e tudo dá errado, a família ninguém se entende, o filho vai para as drogas, essas coisas lá, tudo isso tudo são forças espirituais. Então nós, tendo a nossa fé, nós estando na brecha da oração, nós vamos ter autoridade no nome de Jesus. E junto com essa autoridade, Deus nos dá coragem, ousadia e sabedoria, discernimento quando isso está acontecendo. Porque se alguém está brigando, está provocando, está fora do normal, daqui a pouco está todo mundo na mesma situação, a família vira uma guerra dentro. Então isso existe, são forças malignas, espíritos de divisão, de contenda que estão agindo. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos brigar, todo mundo vai brigar? Não. Você que conhece a palavra, que você é um intercessor, você vai orar, você pode ir para o quarto orar, ou mesmo junto, vamos orar, gente, porque isso aí não veio de Deus, vamos orar junto. Levanta a tua mão, ora e repreende o espírito de contenda, de divisão, todo mal que está querendo introduzir dentro da tua casa, do teu lado, você tem autoridade, você vai orar e repreender, e vão conversar, vão se aceitar, o que está acontecendo, dá oportunidade para a esposa falar, às vezes o marido não tem muita paciência, dê oportunidade para o marido falar, dê oportunidade para o filho falar, para poder se entender, porque o que nós vamos ler agora? O que Deus quer numa família, mas a unidade, e às vezes coisas graves, acontece até separação, por quê? Porque não houve comunhão, não houve entendimento, porque um puxa para cá, outro puxa para lá, às vezes tem uns que não querem nem saber de Deus, então é muito difícil. Então é necessário que a gente tenha esse conhecimento e usar, não adianta nós conhecer se nós não usar. Olha só o que a palavra de Deus fala, no Salmo 133, como é bom e agradável viver unidos os irmãos. É como o orvalho, né? Essa partezinha aqui não precisa falar agora. Ali o Senhor, você pode ler em casa, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então nós temos que ter esse cuidado, irmãos, de contenda, de divisão dentro da nossa casa, do nosso lar. Às vezes alguém, dos membros da família não quer se entender, não quer, e aquilo ali vai criando corpo, amanhã depois tem que orar, a própria pessoa tem que conversar, e às vezes a pessoa não aceita, e às vezes termina em coisas muito graves, e que às vezes uma pessoa só orando não adianta, a família tem que estar unida, que nem aqui, quão bom é e suave que os irmãos vivem em união. Isso diz respeito à família, e também diz respeito à igreja, o corpo de Cristo. Nós não conseguimos estar unidos no mesmo lugar sempre, nós temos que ter uma unidade. Uma unidade é uma coisa, é estar unido no mesmo espírito, no mesmo querer, na mesma palavra, na palavra de Deus, no conhecimento, e também, quando possível, estar unidos também. Mas na família a gente está unido, a gente convive na mesma casa. Então, quantas coisas, perigos espirituais que rondam uma família, você sabe disso. São drogas, são más companhias. Às vezes você vai perceber no teu filho alguma coisa que não está certo, uma má companhia, alguma coisa negativa, você já vai estar preparado para orar. Você vai orar, tem coisa que você vai ter que conversar com a pessoa, você vai ter que expor aquele assunto, muitas vezes não, vai bastar você orar e combater isso em oração e repreender isso, já vai resolver. Então, começando pela família, esse tipo de oração, irmãos. Dentro da tua casa, alguém tem que ter em cada família, cada casa, para orar, se colocar na presença de Deus. Tantas coisas que sobrevêm sobre uma família, que nós temos que estar atentos, porque se nós não vigiarmos, isso se chama vigiar, que a gente não falou ainda sobre isso, orar
A gente está orando, intercedendo, mas vigiar quer dizer você tem que estar atento, você tem que estar discernir, porque às vezes, eu não acredito, nem o mal vai acontecer, isso é bobagem, tu tá vendo coisa, tu tá imaginando coisa, não é assim não. Muitas vezes, mas quem está mais ligado com Deus percebe as coisas. Se você estiver ligado com Deus, você tem conhecimento da palavra, você vai ter discernimento do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus, você vai lembrar, ele vai lembrar da palavra, você vai entender, você vai perceber as coisas. E muitas vezes você não vai precisar falar, você vai orar e vai você mesmo combater, você que já está na brecha ali de oração, você está na brecha que a gente diz, você se colocou diante de Deus, você está pela tua família, mas tem coisas que você vai ter que falar, você vai ter que conversar com a pessoa, conversar com a família. E você, tanto faz o pai, ou a mãe, ou até um filho, que às vezes é só o filho que conhece essa palavra, você vai, a autoridade espiritual, mas ela está sobre aquele que teme a Deus, que ama a Deus, que crê nessa palavra, que nasceu de novo, ainda que seja, aqui seja um filho, só porém, falando nisso, o filho, ainda assim o filho tem que ter respeito pelo pai, pela mãe, honrar o seu pai e sua mãe, mesmo que o pai e a mãe ainda não têm esse entendimento, esse conhecimento que tem e que não sabe nem orar, que às vezes eles foram criados de uma maneira totalmente diferente, eles não conheceram a palavra nem nada. Eles são nossos pais, nós temos que respeitar e honrar eles, isso não muda nunca. A palavra de Deus diz: honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Nós temos que honrar, e quando eles estão, quem sabe, fazendo alguma coisa que é errado, que a gente sabe que aquilo ali vai dar problema, quem tem o Espírito de Deus, quem tem a palavra, o conhecimento, mas tem o discernimento, vai perceber. Mas daí você tem que cuidar como você chega. Se é a autoridade que está acima de você, que é a tua família, teu pai, tua mãe, você tem que cuidar como você chega. Você vai orar. Isso a gente vai até também voltar a falar sobre isso no grupo, que a gente vai orar, mas isso aí todo mundo tem que saber. Não é agora porque eu conheço a palavra, que eu conheço, que eu tenho mais discernimento, que eu vou chegar brigando com o pai, com a mãe e mandando neles, nada disso. Tem que ter respeito, tem que ter o cuidado com o pai e com a mãe, não importa se eles têm o conhecimento que nós não temos, não. Nós somos autoridade espiritual contra o maligno. Nós temos a autoridade de Deus, mas contra o maligno, contra as forças malignas, contra o mal, não é contra o nosso filho, nossa filha, contra o nosso pai, nossa mãe. A autoridade que nós temos é contra essas forças malignas, na palavra de Deus, crendo em Jesus. Nós não vamos lutar, que nem você já aprendeu sobre isso, contra a carne e o sangue. Então, por que a gente tem que cuidar dessas coisas todas? Porque nós temos que fazer conforme aquilo que Deus nos deu, conforme a palavra de Deus fala, tá bom? Então a gente tem que entender que a gente está lutando, não contra as pessoas, mas contra o mal que está agindo na família, em qualquer situação em que a gente está orando, tá bom? Então hoje essa aula fica por aqui e na próxima aula a gente vai continuar ainda, esse é o módulo então 16, o módulo 17, a aula 1, que é sobre os tipos de intercessão. Então a gente vai ver mais os dois tipos de intercessão, algumas coisas que a gente vai orar, tá? Então na próxima aula a gente vai continuar. Que Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo, que você possa ter gostado, aprendido e poder se preparar para tudo aquilo que Deus tem para você e para essa batalha que nós temos diária na nossa vida. Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.